nós vamos falar a respeito da estátua de ouro que está escrito no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, em que o rei Nabucodonosor ele fez uma estátua de ouro, e que na inauguração, veja bem, eu só vou ler um texto, é muito longo, mas eu vou ler um texto aqui, ó, 3, versículo 5, Daniel capítulo 3, versículo 5. Quando ouvirdes, pois, o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do fornalha de fogo ardente. Veja bem, aqui havia uma ordem expressa do rei: quem não se prostrasse diante da estátua. É a mesma coisa se você se prostrar diante de uma estátua católica hoje. Reis, governadores, presidentes, povos se curvam diante das imagens católicas, autoridades, governança, que não é diferente aqui. E veja bem, só que olha o que diz o versículo 12, olha que eu vou para denunciar Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se quis prostrar. O versículo 2 é o seguinte: há uns homens judeus que tu constituíste sobre esses negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste. O rei ficou irritado, com furor, e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja bem, e é o seguinte: porque você não serve aos deuses, nem adora a estátua que eu levantei? Responder: olha, fica sabendo, ó rei, a estátua que você levantou, nós não iremos prostrar nem adorar. E fica sabendo, que eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do fogo da fornalha e da tua mão. Veja bem, o diabo é assim, ele ameaça para negar a fé, jamais retroceder. E foram jogados dentro da fornalha de banco. Diz o seguinte: e ordenou o rei, ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançarem no fogo de fogo ardente. Aqueles homens foram lançados com seu chapéu, com suas vestes, porque o rei ficou, a palavra do rei era, apertava. Eles foram jogados lá dentro. Veja bem o que diz o versículo 24: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: olha só, não somos nós 3 homens amarrados dentro do fogo? Responderam: seu rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando e dançando dentro do fogo, e não há nenhuma lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante filhos de Deus. Veja bem, o diabo lançou Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que o diabo esquece que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Nem o fogo pode tocar nenhum servo de Deus. Ele viu o 4º homem da fornalha dançando. Jesus Cristo entra no negócio, entra na batalha.
O Deus da Bíblia é maior que o fogo, foi Deus que criou o fogo. E quando Deus entra, da mesma forma como Deus, o anjo do Senhor guardou Daniel na cova dos leões, por causa da fé. Por isso que nós não somos idólatras, não adoramos imagem. O judeu não adora imagem. Jesus Cristo era judeu, Jesus jamais fundou a igreja católica. Porque aqui é a prova maior que o povo judeu, Sadraque, Mesaque, eles entraram na fornalha ardente, preferiram morrer do que se curvar diante de um ídolo. Não se curva diante da estátua de Maria, de Aparecida, de Santo Antônio, seja quem que for. Se ajoelhe somente diante de Deus. Não tema o inferno, porque Deus é maior. Aqui diz que Deus é maior do que o inferno, nem a morte, nem o fogo. Nada é maior que o poder de Deus. Porque quando Deus quer agir, Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, e não havia nenhum cheiro. Deus fez o rei ver o quarto homem dentro da fornalha. Deus permite que os filhos do diabo vejam a ação na vida do povo do servo dele, porque preferiu entregar seus corpos a ser queimados do que adorar. Sabe por quê? Esse fogo aqui podia matar o corpo e a alma, e o corpo junto com a alma para o inferno. Jesus disse que não devemos temer aqueles que matam o corpo, não pode fazer nada com a alma. Porque se nós adorarmos o demônio, não só o corpo, como a alma vai queimar no inferno. E a Bíblia diz em Apocalipse que o falso profeta, a besta e o anticristo, eles serão lançados vivos no lago de fogo. Esse lago de fogo foi criado por Deus. Destino final de todos aqueles que idólatras, mentirosos, falsos profetas, lésbico, homossexual, transgênero, todo tipo de pecado de imundícia será lançado no lago de fogo. E também o diabo também será lançado lá também. O que espera para o diabo, para o idólatra, a todos aqueles que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, idólatra, com todos os pecados, aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo, que brincaram, crente, pastor, bispo, apóstolo, presbítero, tudo irão para o inferno, que não viver a palavra de Deus. Aqui Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram livrados porque eles não negaram a fé. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, o quarto homem da fornalha era Cristo, era o próprio Deus em pessoa, para mostrar. E o rei viu. Depois o rei fez um decreto para todo o joelho se dobrar e adorar o Deus da Bíblia. Falta homens assim, porque, veja bem, os servos do Senhor judeus foram tanta coragem que eles levaram reis a criar projeto de lei, convencer. Deus tem que levantar homens como Elias, os homens, para os incrédulos, os filhos dos governantes, filhos do diabo ver. O rei viu e saiu para fora. Jesus Cristo era o quarto homem da fornalha que apareceu lá, para livrar os teus servos. Livrou eu e você da morte, da condenação eterna, lá na cruz. O quarto homem da fornalha foi o homem da cruz, que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo ardente, por não adorar a estátua. E também é o mesmo homem da fornalha que morreu na cruz, Jesus Cristo. Portanto, o homem da fornalha era Jesus Cristo, aquele mesmo que se entregou e derramou o seu sangue para nos livrar do fogo eterno, com a Bíblia ensina, em nome de Jesus Cristo. Meu amigo, fica com a Bíblia, leia a palavra de Deus, se sujeita a Deus,
Receba Jesus, Senhor Salvador.